ótimo dia! Alunos, Estética Automotiva Descomplicada! Jane Muniz aqui, mais uma vez, eu e o Ari, ajudando vocês a abrir o seu próprio negócio de estética automotiva car detailing. Hoje a nossa aula vai ser sobre como começar a infraestrutura básica e equipe. Como eu posso começar um negócio de estética automotiva de car detailing do zero? Qual a infraestrutura que eu preciso ter, Jane? Começando do zero, falando em espaço e falando também em equipe. Vamos lá. Para você começar um negócio de car wash detailing e estética automotiva, você precisa ter pelo menos um espaço para fazer um carro. Como assim, Jane? Bom, se não for um espaço locado, né? Ou uma garagem da sua casa, ou de repente um salão comercial com uma vaga para um carro, ou de repente na casa do cliente, mas você precisa ter um espaço para fazer pelo menos um carro. E esse espaço, você precisa pelo menos conseguir abrir as 4 portas do carro, né? Ah, Jane, mas por quê? Porque para você conseguir trabalhar direitinho, porque como eu expliquei para vocês, né? A parte de estética automotiva de car detailing, vai ter muitas vezes que você vai remover bancos, você vai remover laterais de porta. Então, você precisa ter esse espaço. Você coloca um carro, essa vai ser a medida que você vai procurar o seu espaço. Você vai colocar o carro, vai abrir as 4 portas e você vai conseguir se locomover facilmente, sair, entrar do carro, né? Mas por quê? Porque se você ficar num espaço muito estreito, você pode até correr o risco de danificar o carro do teu cliente, né? Na hora de tirar um banco, na hora de entrar no carro. Então, assim, o espaço básico é vaga para um carro que você consiga abrir as 4 portas do carro, ok? Então, não precisa de um espaço muito grande, apenas um carro. Se você conseguir um espaço melhor, melhor ainda, tá? Mas para começar, você precisa ter o espaço de uma vaga que você consiga abrir as 4 portas do carro, para você conseguir trabalhar tranquilamente. Isso se você for fazer num espaço seu, né? Que eu já falei para você. Se de repente você não tiver um espaço alugado, se você não tiver, não ter feito uma locação, você pode fazer na própria casa do cliente, na garagem dele, né? Ou de repente você pode até fazer uma parceria com um amigo seu que tenha um estacionamento, por exemplo, e tenha uma vaga coberta. Você pode, já aconteceu várias vezes, né? Você com a gente, você pode chegar a fazer uma parceria, como eu falei para vocês. Esse negócio tem altos e baixos e nós estamos aqui para te ensinar, porque nós já passamos por tudo que você já possa imaginar. Então, para você continuar, nós estamos aqui para ajudar você. Então, você pode fazer um negócio, uma negociação com um amigo ou, de repente, um parceiro que tem estacionamento, que ele não tem esse serviço lá no espaço dele, e você fala assim, olha, eu preciso fazer um serviço tal. Quanto você cobra o dia aqui para fazer o serviço aqui? Aí você paga o rapaz e pronto. Tá entendendo o que eu tô falando para você? Você entendeu, né? O que eu quis dizer? Não tem desculpa para começar. Aí, fora isso, você precisa de um ponto de energia elétrica para você poder ligar os equipamentos, né? Dependendo do equipamento que você tem, 110, 220. Se não for 220, você compra um transformador, né? Custa 70, 80 reais. Eu já fiz uma pesquisa aí na internet. Você compra um transformador. Então, tem que ter um ponto de energia e um ponto de água, né? Mesmo que você for fazer uma limpeza seco, não sei se é o caso, você vai fazer a limpeza seca ou se de repente vai trabalhar com a lavadora, mas você precisa de um ponto de água para poder ter água para trabalhar com os produtos, para fazer a dissolução dos produtos, tudo certinho. Então, é isso que você precisa, tá? Falando de espaço. E também tem que ter energia elétrica, como eu falei para você, tem que ter uma lâmpada, uma luz, para você conseguir enxergar bem, né? Se você... se de repente lá a iluminação ainda não for de acordo, você pode estar fazendo o seguinte também. Você pode, você compra um LED na casa de
custa 100, 120 reais, um LED bem potente, né? Você compra um LED e coloca lá iluminando para você estar fazendo o seu trabalho no carro, tá? Então, assim, não, já falei para vocês, não é desculpa, tá? Não ter espaço. Para você começar, basta você querer, tá? Falando de infraestrutura básica, é isso. Agora, a parte de produtos, de maquinário, tudo isso tem uma aula que o Ari ensinou você passo a passo. O que é cada ferramenta, o que é cada produto, né? Então, o Ari já ensinou você na aula, tá? Então, eu não vou entrar em detalhes sobre isso agora, porque já tem uma aula explicando para você sobre isso, certo? Falando sobre equipe agora. Ah, Jane, eu quero montar um negócio e eu quero ter uma equipe. Vai entrar eu e mais um sócio, eu e meu filho, ele vai me ajudar. Não, vou ter eu e mais 2 ajudantes, que eu tô pensando alto, tô pensando grande. Não tem problema. Você pode começar o teu negócio. Só que eu vou dar uma dica para você agora, nesse momento, e você vai gravar aqui. Quando você colocar alguém para trabalhar para você, você precisa registrar essa pessoa. Ah, Jane, mas eu tô começando agora, eu não tenho nem CNPJ, eu sou MEI. Então, você vai fazer o seguinte, você vai fazer um contrato de prestação de serviços com essa pessoa, se você não tiver como registrá-la. Ah, não, Jane, mas ele é meu amigo e tá precisando muito. Não. Ai, Jane, mas ele veio aqui e falou que tava precisando tanto. A mãe dele veio me pedir emprego aqui, o pai dele estão passando por necessidade. Não precisa nem registrar. Não. Mas é não mesmo, gente. Se vocês querem começar direito, se vocês querem começar certo, então tá bom, não tem o CNPJ ainda, se vocês são MEI, se vocês querem abrir um MEI, né? O que é o MEI? É o microempreendedor individual. O microempreendedor individual, ele também pode ter um CNPJ e ele tem uma limitação de faturamento mensal. Então, como você está começando agora, você pode sim começar como MEI, você entra lá, depois você entra na aula, na descrição, nós vamos ter lá dentro do curso, tem uma parte que você pode colocar as suas dúvidas lá dentro do curso mesmo, tá? E aí você vai pôr lá, Jane, como é que eu faço para abrir o MEI? Eu te ajudo, eu coloco lá o link para você, você entra, abre o seu MEI, eu consigo te ajudar também, para você poder ter a sua empresa aberta, conseguir emitir nota fiscal, para você poder pegar a sua maquininha, né, ter sua conta corrente, você começar direitinho como MEI, tá? O imposto é bem pequenininho, né? Você não precisa de contador, você mesmo faz tudo sozinho, se você abrir como MEI. E aí as pessoas que forem trabalhar com você, elas também precisam, se você não for registrá-las, porque o MEI ele não pode ter funcionários, né? Então eles também fazem o contrato para você de MEI. Tá certo ou não? Ah, Jane, não, eu quero ter uma empresa com CNPJ, é uma microempresa. Então tá bom, então você vai procurar um contador, você vai abrir uma empresa com CNPJ, vai registrar os funcionários direitinho, né? Esse nosso setor de limpeza automotiva, de estética automotiva, os funcionários têm direito, tem um salário base deles, eles têm direito à cesta básica e também insalubre. Mas, gente, o que é insalubre? O insalubre é quando você trabalha com produtos químicos, né? Que causam algum tipo de periculosidade. Então, tem que pagar esse insalubre para o funcionário também, tá? Se você quiser registrar ele na empresa, como se você tiver microempresa. Agora, se você for MEI, faça um contrato de prestação de serviços. Não deixem pontas soltas. Não deixem pontas soltas. Como assim, Jane, ponta solta? Não, faça tudo no papel. Não deixe ponta solta, gente, porque é pior. Porque você fica com a pessoa por muito tempo, gera um vínculo empregatício, tá? Se a pessoa for contrato de MEI também, ela não pode ter um supervisor,
ela não pode bater cartão, não pode ter horário. Então, tudo isso você tem que tomar cuidado ao fazer a sua contratação como MEI. Ah, Jane, não, vou trabalhar sozinho. Então, ok, mas se você for ter uma equipe, tome cuidado. Jane, eu posso contratar menor? Não pode de jeito nenhum. Promete para mim que você não vai contratar menor para trabalhar para você. Mas, Jane, que injustiça, ele quer trabalhar, é melhor ele trabalhar para mim do que ele ficar aí na rua fazendo esse monte de coisa que tá muito perigoso, só que não pode. Como eu falei para vocês, o nosso negócio caracteriza insalubre. Se caracteriza insalubre, não pode trabalhar de jeito nenhum de menor. Mas, Jane, não posso pôr ele como menor aprendiz? Não pode. Nós tivemos uma experiência dessa. Um rapaz com 17 anos, tá? 17 anos, nós contratamos ele como menor aprendiz, registramos ele, o fiscal do trabalho chegou lá, pediu para demitir imediatamente, ainda nós pagamos uma multa altíssima. O rapaz saiu de lá chorando, foi muito desagradável. Então, depois daquele dia, não contratamos mais menor. Não pode, gente, não pode. Ah, Jane, eu quero arriscar. Tudo bem. Só que, ó, lembre-se do que o que você faz hoje, o que você tá fazendo hoje, amanhã tem uma consequência. Então, não vai reclamar, não vai falar que eu não avisei você, tá bom? Porque aí depois ele vai lá, ele coloca na justiça, aí você vai ter que pagar um monte de coisa, um monte de multas, e gera aquele estresse, porque ele vai arrumar uma pessoa como testemunha. Ó, gente, vamos evitar. Se você quer começar, ó, o nome do nosso curso é Estética Automotiva Descomplicada. Então, já tô falando pra você começar do jeito certo, do jeito descomplicado. Pra que você vai arrumar dor de cabeça, né? Ah, Jane, não, eu quero arrumar um freelance. Só quando tiver muito serviço, assim, um ajudante. Ok, se você arrumar um freelance, ele não pode ir em dias certos, por exemplo, segunda, quarta e sexta, não pode ir em dias seguidos. Ele vai ter que ir, por exemplo, esporadicamente, 2 vezes por semana, mais um dia no sábado, no domingo. Não pode ir mais do que isso, porque senão também gera vínculo empregatício. Caramba, Jane, é complicado ter negócio. Não, não é complicado. É só você ter a informação. Porque a nossa maior dificuldade é quando a gente não conhece. Quando a gente não sabe, aí fica difícil. Mas como eu tô aqui para ajudar você, eu já tô te explicando como é que funciona, então é descomplicado. Você já sabe como é que é, tá bom? Então você vai estar fazendo o curso aqui, tá aprendendo como é que faz tudo. Aí você quer expandir? Você vai começar você sozinho, você quer expandir, você já sabe. Não pode deixar sem registro, tem que ter pelo menos um contrato. Contrato de 3 meses, porque agora o contrato é de 90 dias, né? São 3 meses. Aí você pode prorrogar. Então, você vai prorrogando ou, se a pessoa não der certo, né? Uma outra coisa também, que você vai precisar avaliar quando você for contratar o seu funcionário, né? Por quê? Quando a gente lida com o carro das pessoas, né? Normalmente vocês vão ver que daqui uns dias vocês vão estar com muitos clientes, né? E gera uma confiança. Então isso é muito maior, é muito mais valioso do que você possa imaginar. Então o cliente vai lá, às vezes ele deixou alguma coisa no carro dele, ele deixou uma moeda, ele deixou a carteira dele, o celular, então ele está confiando em você, né? Então, na hora de contratar, cuidado, né? Cuidado com as pessoas que você está contratando, porque infelizmente a gente não conhece as pessoas, né? E você está lidando com o carro do cliente, o pertence dele está lá dentro. Às vezes tem cliente que carrega a própria casa dentro do carro, tem de tudo lá dentro, né? Lembra que eu falei para vocês que a gente vai fazer diferença na vida das pessoas? Então é isso, ele tá confiando, ele tá entregando o carro na sua mão. Então você tem que tomar muito cuidado com quem você coloca para fazer o serviço. Por quê? Porque o teu trabalho é um conjunto. Não adianta nada você fazer um atendimento sensacional, não adianta você fazer um serviço espetacular e aí depois na hora da entrega ele tem uma decepção.
Mas isso é um conjunto, tá, gente? Porque quando eu falo muito em equipe, né? Por exemplo, você tá com... A sua equipe tá lá, tá todo mundo junto, tal. E aí, um faz a parte de higienização, outro faz a parte de acabamento e deixou o vidro sujo. Acabou o encantamento. Então, assim, o teu funcionário, o teu colaborador, ele tem que estar alinhado com o mesmo propósito que o seu. Tá bom? Ele tem que estar alinhado no mesmo propósito. Tem uma conversa franca com ele quando você contratar. Fala, olha, eu quero assim, assim. Vamos trabalhar junto, né? Uma coisa também que você tem que lembrar é elogio. Você fala na frente de todo mundo. Elogio você pode escancarar na frente de todo mundo. Agora, quando for chamar atenção, é em particular. Nunca chame a atenção do teu colaborador, do teu funcionário na frente das pessoas. Na frente do cliente. É sempre em particular. Se for elogio, aí você pode falar para todo mundo, não tem problema. Agora, quando for para chamar atenção, chama ele em particular, vem cá e fala assim, olha, vamos conversar sobre aquilo, né? Que aconteceu, eu não gostei, né? Sem pontas soltas. Certo? Se você ficar com alguma dúvida, já falei, anota aí na tua agenda direitinho, entra lá no curso, na parte das dúvidas, escreve que eu ajudo, a gente vai te ajudar a esclarecer, tá certo? Jane, o que mais que eu preciso? Então, eu já falei pra você, você precisa ou ser MEI, ou ter um CNPJ, de infraestrutura, você precisa ter uma vaga para pelo menos um carro e consiga abrir as 4 portas, você conseguir trabalhar direito, tem que ter um ponto de energia, tem que ter um ponto de luz, né? Para você poder ligar os equipamentos. E o material que vocês aprenderam, né? Na aula, como funciona e levar direitinho. O que mais, Jane? Tenham pelo menos um bloco de pedido, um recibo, né? O que é esse bloco de pedido? Ah, se você não tiver um software, não tiver um sistema, não tem problema. Tem vários sistemas no mercado, depois eu vou pontuar para vocês. São sistemas baratinhos, mas aí se você não quiser entrar nisso, tem a planilha do Excel também, que é facinho, tá na palma da mão, pelo Google Drive, a coisa é moleza, também posso ajudar você, tá bom? Tudo para você economizar e conseguir começar, como eu falei para você, que nada é desculpa, tá? Eu posso ajudar você a montar uma planilha no Excel para você ter o controle do teu fluxo de caixa. Jane, o que é fluxo de caixa? Eu não sei. Fluxo de caixa é o que entra e sai diariamente da sua conta. Esse é o fluxo de caixa. Tem o DR. O que é o DR? É o demonstrativo de resultado. Aí, esse não é o fluxo de caixa. Esse aí é no final do mês que você faz o DR, vê quanto você lucrou, qual foi sua margem de lucro. Tem bastante coisa para você aprender que eu vou te ensinar. Mas o básico é essa que eu falei para você, infraestrutura básica e equipe também, tá? Então, gente, olha, vocês têm tudo para dar certo, como eu falei para vocês, não vai enriquecer de uma hora para outra, não é de uma hora para outra que você vai ter bastante clientes, tomara que você tenha, se você tiver, que ótimo que você já tem, mas se você ainda não tem, eu vou te ajudar, pelo menos a nortear ali como é que você faz para fazer uma venda, como é que você faz para anunciar na internet, como é que você vai fazer o seu Instagram. Eu vou te ajudar também. Tá pensando o quê? Esse curso, a estética automotiva descomplicada. Eu tô aqui para ajudar você, entendeu? Então, tudo que você possa imaginar, eu vou te ajudar, tá? Então, agora foi a aula sobre a infraestrutura básica que você precisa ter e também sobre equipe, tá? Depois nós vamos ter uma aula sobre custos, sobre precificação, tá? Qual vai ser o preço do teu produto. E tem bastante coisa para você aprender, porque o nosso curso é muito completo. Ele é descomplicado, porém ele é completo, tá bom? Para você tirar todas as suas dúvidas. Até o próximo curso. Tchau!